Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Depois do seu acidente de trabalho, quem te pagou alguma coisa foi o INSS, correto? Agora, a segunda pergunta. E ela muda tudo. E a empresa? A empresa onde o acidente aconteceu, pagou o quê? Se a sua resposta foi nada ou quem paga o INSS, esse vídeo foi feito para você. Porque essa é, talvez, a confusão que mais faz trabalhadores acidentados deixar direitos para trás neste país. Depois de um acidente de trabalho, existem dois caminhos separados. O do INSS e o da empresa. A maioria só conhece o primeiro. Esse é o primeiro episódio da série. INSS de um lado, empresa do outro. Uma série inteira para desfazer essa confusão peça por peça. E se você chegou aqui através da outra série Me Acidentei e Agora, seja bem-vindo de volta. Lá, a gente percorreu o caminho do INSS até o fim. Agora, aqui, começa o outro lado do mapa. Vamos direto à ideia que sustenta tudo. A nossa Constituição garante ao trabalhador acidentado uma proteção dupla. Não é uma proteção só, são duas proteções de fontes diferentes. A primeira é o seguro contra acidentes, que se materializa nos benefícios do INSS. Aquele auxílio que você recebeu afastado, a estabilidade, tudo aquilo. E a segunda, que a própria Constituição faz questão de dizer que não exclui a primeira, é a indenização a cargo da empresa, quando ela teve culpa no seu acidente. Repara na palavra, não exclui. Uma proteção não engole a outra, elas convivem lado a lado. A Constituição garante uma dupla proteção ao acidentado, o benefício do INSS e, sem excluir ele, a indenização da empresa, quando ela teve culpa. Mas por que existem dois caminhos? Não seria mais simples apenas um? Não. E entender o porquê é o que faz enxergar o seu caso por inteiro. Os dois caminhos existem porque eles servem para coisas diferentes. Pense no INSS como um seguro coletivo. Todo mês, enquanto você trabalha, existe uma contribuição para esse sistema. Quando você se machuca e não pode trabalhar, o sistema te segura. Repõe uma parte da sua renda para você não ficar sem nada. E olha, o detalhe mais importante. O INSS, ele não pergunta de quem foi a culpa. Pode ter sido azar, pode ter sido descuido seu, pode ter sido falha da empresa, não importa. Se você se machucou e ficou incapacitado, a proteção entra. O INSS funciona como um seguro. Ele repõe parte da sua renda sem perguntar de quem foi a culpa pelo acidente. Agora, o outro lado. A empresa não é um seguro. A empresa é quem tem o dever de cuidar da sua saúde enquanto você trabalha para ela. Equipamento de proteção adequado, treinamento, máquina com proteção, ambiente seguro, um ritmo de trabalho que não empurre você para o risco. E tudo isso é obrigação dela. E quando ela falha nesse dever? E essa falha te machuca? Nasce aí uma outra conversa, que não tem nada a ver com o seguro do INSS. Nasce aqui uma possível obrigação da empresa de reparar pelo dano que ela ajudou a causar em você. A empresa tinha o dever de cuidar da sua segurança. E quando ela falha e você se machuca, pode nascer aqui uma obrigação de reparar, separada do INSS. Então, guarda a diferença numa imagem bem simples. O caminho do INSS é sobre te amparar. Ele repõe sua renda porque você não pode ficar sem comer enquanto se recupera. Uma proteção social. Já o caminho da empresa é sobre responsabilidade. Ela repara o dano porque alguém que deveria ter cuidado de você acabou falhando. É a justiça entre você e quem falhou. Amparo de um lado, responsabilidade do outro. Por isso, um caminho não desconta, não substitui e não apaga o outro. Eles respondem a perguntas diferentes. O INSS ampara, repõe sua renda. Já a empresa responde, repara o dano que a falha dela causou. São perguntas diferentes com respostas diferentes. E aqui entram os enganos que mais custam caro nesse tema. São 3. E eu quero que você saia daqui vacinado contra eles. O primeiro erro é achar que o INSS já me pagou, então está tudo resolvido. Não está. O INSS resolveu a parte dele, o amparo. A parte da empresa, se ela teve culpa, é uma conta que continua em aberto e ninguém vai te lembrar de cobrar. Já o segundo engano é o contrário. Achar que receber pelos dois é ganhar 2 vezes pela mesma coisa. Não esse pensamento trava muita gente honesta que acha errado buscar a empresa depois de receber o benefício. Você não está recebendo 2 vezes pela mesma coisa. Você está recebendo por 2 coisas diferentes. O amparo, que é seu por direito, e a reparação, por uma falha que não foi sua. Já o terceiro é decidir sozinho, no achismo, que a empresa não teve culpa nenhuma. Se houve falha ou não da empresa, é uma análise técnica dos detalhes. É o equipamento, o treinamento, as condições daquele dia. Não dá para tirar uma conclusão no susto e nem de cabeça baixa. Buscar a reparação da empresa depois de receber do INSS, não é ganhar 2 vezes, é receber 2 coisas diferentes. E é exatamente essa palavra culpa que abre o nosso próximo episódio. Porque se o caminho da empresa depende, em regra, dela ter falhado, a pergunta que importa é: o que é, na prática, essa culpa da empresa? Como ela aparece no seu dia a dia, em uma obra, em uma fábrica, numa loja? É isso que a gente destrincha no próximo episódio, com exemplos concretos da vida real. Recapitulando o que falamos nesse episódio. A Constituição, ela te dá uma proteção dupla.
O INSS ampara, sem discutir culpa. A empresa responde, em regra, quando teve culpa. Um caminho não exclui o outro, porque eles servem para coisas diferentes. E buscar os dois, quando é o caso, não é esperteza. É o próprio caminho que a lei fez. Se esse vídeo desmontou uma ideia que você carregava, faz uma coisa por mim, comenta aqui embaixo. Você achava que o INSS era o fim da história ou já tinha ouvido falar desse segundo caminho? Essas respostas me mostram o que precisa ser mais explicado por aqui. Aproveita e já emenda no próximo episódio da série sobre a palavra que muda tudo nesse segundo caminho, a culpa da empresa. O que ela é na vida real e os sinais dela no seu acidente. E o lembrete que vale ouro na série. Se a empresa teve culpa, o que pode ser reparado, quais são os prazos, tudo isso depende da análise do seu caso. E nenhum vídeo responde isso por você. Por isso, procura um advogado trabalhista da sua confiança para analisar ali a situação concreta. Aqui a gente informa. A decisão é sempre sua. De um lado, o INSS, do outro, a empresa. E você, no meio, sabendo dos dois. A gente aqui se vê no próximo episódio.